Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo. O assunto hoje é a Super Champions, a Champions League, a competição, a Liga dos Campeões que os principais clubes europeus querem criar a partir de 2024. É esse o assunto que a gente vai falar hoje, então já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, para dar aquela ajudar na divulgação do canal e claro, se inscrever aqui se você gosta do meu trabalho, gosta dos vídeos, se inscreve no canal, já quase chegando aí a 54 mil inscritos. Vamos lá, precisa contar uma historinha para entender o que aconteceu hoje, para entender o movimento que aconteceu nesta sexta-feira, dia 5 de abril. Os principais clubes europeus, os 15 principais clubes europeus, mais uns convidados, que seria algo próximo do que fizeram aqui no Brasil lá no fim dos anos 80, do Clube dos 13. Há uma associação que a sigla em inglês é ECA, E-C-A, né, que seria a Associação dos Principais Clubes Europeus. Essa associação ela é uma associação que nasceu forte porque ela reúne grandes bandeiras, os principais clubes europeus estão reunidos ali, e ela aos poucos foi ganhando muita força. Por exemplo, por causa da ECA, por causa da participação, da atividade da ECA, a UEFA, para este ciclo de Liga dos Campeões, o ciclo 19, 20 e 21, a UEFA mudou a forma de classificação da Liga dos Campeões. Por exemplo, ela colocou lá que os quatro principais países do ranking deixariam de ter 3 vagas diretas na Champions e passariam a ter 4. Então, hoje, a situação de hoje, você tem Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha, não nessa ordem, que não é a ordem do ranking, não importa muito aqui para o que a gente está falando, esses 4 países, esses 4 campeonatos nacionais passaram a classificar 4 times diretamente para a Champions. Não acontecia. Antigamente, os 3 primeiros tinham 3 vagas diretas e 1 vaga na pré, e o quarto tinha 2 vagas diretas e 1 vaga na pré. Então, o que eles fizeram? Por lobby, por ameaças do ECA, a UEFA mudou a Liga dos Campeões para este triênio. A Liga dos Campeões sempre é trabalhada de 3 em 3 anos. Então, o ECA, ou a ECA, né, a Associação dos Clubes Europeus, ela foi ganhando muita força. E, nos últimos tempos, a ECA ela tem trabalhado muito junto com a UEFA. O que lá no começo poderia ser uma batalha, poderia ser um conflito, a ECA e a UEFA, ou seja, a ECA falar para a UEFA assim, se você não fizer as coisas do jeito que eu quero, meus clubes vão abandonar a Liga dos Campeões e eu vou fazer um torneio meu. Aí a UEFA olhou e falou, opa, a Liga dos Campeões é o que eu ganho mais dinheiro, não vamos deixar isso acontecer, o que vocês querem? E aí caminhou para esse entendimento, por exemplo, que eu falei. Hoje, a ECA e a UEFA andam muito juntas, andam muito ligadas. Elas estão caminhando ali mais ou menos na mesma direção na maior parte dos assuntos. Tanto é que inclusive já foi vídeo aqui do canal, eu vou deixar aqui na descrição, foi um vídeo recente, a ECA e a UEFA se manifestaram as duas contrárias ao novo Mundial de Clubes. A FIFA quer fazer um Mundial de Clubes em 2021 com 8 europeus. Né? Um Mundial de Clubes que seria de 4 em 4 anos, no país anterior, né, que vai receber a Copa do Mundo no ano seguinte, para substituir a Copa das Confederações. A ECA e a UEFA disseram que não, que são contra, que para 2021 não vão participar porque o calendário está pronto até 2024. Então você vê como a UEFA e a ECA estão andando juntas. E a última situação em que elas andaram juntas, ou não é a última, a atual situação em que elas têm andado juntas é justamente na formação de uma Superliga Europeia ou uma Super Champions, que seria feita a partir de 2024. Qual é o entendimento para essa Super Champions? Primeiro, em que a competição tivesse mais datas, que a competição tivesse não só hoje, para um time ser campeão da Liga dos Campeões, ele joga 6 vezes na fase de grupos, 2 nas oitavas, 2 nas quartas, ele joga 13 vezes. Joga 6 vezes na fase de grupos, 6 vezes no mata-mata, mais a final. Então, o objetivo é que os clubes joguem mais partidas na Liga dos Campeões. Esse é o primeiro objetivo. Segundo,
que a Liga dos Campeões ocupe datas aos fins de semana. Hoje não acontece. Hoje a Liga dos Campeões é sempre jogada terça ou quarta, menos a final que é jogada no sábado. Então, outra demanda dessa união de ECA e UEFA para formar essa Super Champions é jogar aos fins de semana. E a terceira demanda seria que houvesse outra forma de classificar para essa Super Champions que não o campeonato nacional apenas. Ou seja, seria mais ou menos como se a Super Champions tivesse rebaixamento. Seria mais ou menos assim, não é especificamente, mas é como se fosse. É como se fosse assim. Vamos supor, né? Eu estou aqui dando um exemplo. Quem passou para o mata-mata da Champions do ano vigente já está classificado para a Champions do ano que vem. Então seria mais ou menos assim. Os 16, eu não sei se é isso, mas é algo parecido com isso. Quem foi para as oitavas já está na Champions do ano que vem. Não precisa nem jogar, entre aspas, não precisa nem se esforçar no Campeonato Nacional, que já vai voltar à Champions. E aí a vaga da rotatividade ficaria entre os times que não se classificaram. Por exemplo, então é algo desse tipo. É como se fosse colocar assim, ó, o sistema agora vai ser um sistema fechado. Alguns clubes que jogaram esse ano já vão continuar tendo a sua vaga no ano que vem. A tentativa é que os clubes do ECA estejam mais vezes na Liga dos Campeões, jogando mais partidas da Liga dos Campeões e não tendo que se preocupar tanto com o seu campeonato nacional. Esse é o desejo, essa é a proposta para a partir de 2024. Essa proposta hoje, nessa sexta-feira, 5 de abril, sofreu um baque muito grande. Porque eu vou deixar também aqui o link. A Premier League, que é a liga dos clubes ingleses da primeira divisão, que reúne dos principais, né, os clubes da Inglaterra que estão na primeira divisão e reúne vários clubes dos principais do mundo, vários que fazem parte da ECA, inclusive, da Associação de Clubes Europeus. Hoje a Premier League soltou uma nota oficial, um statement, como eles falam em inglês, dizendo que a Premier League e esse documento assinado pelos 20 clubes da primeira divisão, da Premier League, dizendo que eles não veem com bons olhos a criação desse torneio, que eles acham que esse torneio vai enfraquecer as rivalidades nacionais, dizendo que o campeonato deles é um campeonato sadio, é um campeonato bom e que eles não vão abrir mão, eles não vão permitir essa desvalorização do campeonato deles, do campeonato inglês, em função dessa Super Champions. Então isso é muito importante, porque esse movimento, assinado pelos 20 clubes da Premier League, inclusive pelos clubes que estão na ECA, na Associação de Clubes Europeus, é um baque muito grande. Porque sem os clubes ingleses, essa Super Champions já nasce aleijada. Essa Super Champions já nasce como se estivesse nascendo sem 30% do corpo. Porque não dá hoje para você pensar uma Superliga Europeia, uma Super Champions, sem os clubes ingleses. Eu sei, vocês vão ver aqui embaixo dizer que os clubes ingleses não ganham há muito tempo. Nos últimos 10 anos, só um clube inglês ganhou, que foi o Chelsea em 2012. De fato, há muito tempo não chegava à final, até o Liverpool chegar na temporada passada. Tudo isso é verdade em termos de Champions, mas não dá para. É impensável você começar um campeonato, uma Super Champions, sem os clubes ingleses. Então isso é importante. Desculpa. É importante bater nessa tecla que essa Super Champions já nasce ferida. Porque nasce, que eu digo entre aspas, né? Não sei se vai nascer, por enquanto é tudo no papel, tá tudo na negociação, por enquanto tem muito blefe, por enquanto também tem muita situação da ECA conseguir mais vantagens, mas a verdade é que essa proposta de Super Champions, ela atrapalha demais os campeonatos europeus, por dois motivos, por três motivos. O primeiro, ela vai tirar várias datas de fim de semana dos campeonatos nacionais, que é uma tradição, que é uma coisa relevante, é um campeonato que movimenta todo mundo no país, né? Movimenta o país, é o campeonato nacional. Então você já vai tirar uma data, já seria um baque. Segundo, você
tiraria a relevância dos campeonatos nacionais, porque a classificação para essa Super Champions não seria só via campeonato. Poderia ser extra-campeonato, como eu expliquei aqui. Então isso automaticamente enfraquece o campeonato nacional. Todos eles, dos melhores aos piores. E o terceiro item é que ele vai aumentar ainda mais a sensação de desinteresse do campeonato. Hoje você tem vários campeonatos que não tem praticamente disputa. O campeonato francês, do jeito que ele está, não tem disputa pelo título. O PSG tem que ser muito incompetente para não ganhar, como não ganhou outro dia aí contra o Mônaco. Na Itália, a Juve está indo para o 8º título. Na Alemanha, o Borussia está até liderando, a gente fez um vídeo recentemente sobre isso, mas a gente sabe o domínio e o poderio que tem o Bayern. Então esses campeonatos já são assim, porque você tem um time muito forte, com muita capacidade, seja de uma forma natural, seja porque injetaram o dinheiro do Sheik, seja porque ele é muito mais competente que os outros. Então, você já tem isso. Se você pega o campeonato e tira desse campeonato o interesse de você ter a briga pelas vagas europeias ou pela vaga na Champions, você mata ainda mais o campeonato, porque não tem briga pelo título, por exemplo, nesse campeonato. Na Espanha, raramente a briga não é Barcelona e Real Madrid, como, por exemplo, não é nesse ano, mas raramente não é. De 2013 e 14 para cá, o Atlético tem sempre aparecido, já teve vez aí que chegou na frente do Real, foi campeão em 2013 e 14, mas na via de regra, Barcelona e Real. Você imagina esse campeonato sem as brigas pelas vagas europeias. Então é uma situação que os grandes ficariam maiores e os médios virariam pequenos e os pequenos iriam inexistir, né? Então é algo muito complicado, é algo muito difícil de se fazer, porque os campeonatos nacionais vão reclamar, as federações, as ligas vão reclamar, como a Premier League já reclamou. A Premier League era algo claro que ia acontecer. Primeiro, o campeonato do campeonato inglês, o campeonato da Premier League é tido como o melhor, é tido como o que o clube pequeno tem mais chance de atrapalhar o clube grande, não em título, mas atrapalhar em um jogo. E o campeonato inglês é o campeonato que movimenta 5 bilhões de libras, vou repetir, é B de bola, tá? 5 bilhões de libras a cada triênio. O campeonato inglês foi vendido nas últimas 2 vezes, os 3 anos, né? Nos últimos 6 anos, 2 períodos de 3, cada período de 3 foi vendido por 5 bilhões de libras. Se você fizer aí a grosso modo, uma conversão, dá quase 25 bilhões de reais por 3 edições do campeonato. Então esse campeonato ele está arrumado. Esse campeonato, claro que não ia deixar barato alguém tentar e diminuir ele, como essa Super Champions vai diminuir. É um ponto importante. Tem uma outra tentativa para se amenizar isso, que é você dividir dinheiro de clubes da Champions com outros clubes, como está sendo feito, por exemplo, na Holanda, o Ajax e o PSV, eles estão dividindo parte lá, eles pegam, se eu não me engano, 30% da receita da Champions e dividem com os outros clubes que não vão para a Champions dentro do campeonato holandês, para você também não ter esse abismo. Eu acho que mesmo fazendo assim nos outros campeonatos, eu acho que isso é dificílima execução. Eu duvido que Real, que Barça, que aceitem fazer isso, mas tudo bem. Mesmo você fazendo isso, você vai matar os campeonatos. Eu acho que a Champions é muito bacana, acho que a Champions tem algumas coisas a se acertar. Muitas vezes a primeira fase tem ficado desinteressante, mas você matar os campeonatos nacionais, eu acho que é algo complicadíssimo de se fazer e acho que é algo mais negativo do que positivo. Basicamente para fechar por 2 motivos. Que primeiro, você vai aumentar o abismo dentro dos campeonatos nacionais e você vai começar a criar um abismo dentro dessa Super Champions que praticamente já existe. Se você pegar neste século, Real, Barça e Bayern dominaram as idas às semifinais praticamente, né? Apesar do Bayern já ter sido eliminado agora, estão sempre dominando ali, e o Barcelona não ia à semifinal há 3 temporadas, mas se você pegar abrir o leque para 10 temporadas, esses 3 meio que dominaram a ida às semifinais.
Nos últimos 10 anos, nas últimas 10 Champions, clubes espanhóis ganharam 7. 7. 4 títulos do Real e 3 títulos do Barcelona. Então, é uma situação complicada. Você já vê aí uma concentração. E essa Super Champions, ela vai fazer essa concentração aumentar ainda mais. Por quê? Porque ao matar os campeonatos, ao tirar o peso dos campeonatos nacionais, esses campeonatos nacionais serão vendidos por menos grana. E a grana da Champions vai ser mais ou menos equiparada, vai ser dividida mais ou menos do mesmo nível. Então, quem consegue ainda disputar, como por exemplo a Juve, que consegue ganhar uma grana boa dentro do campeonato italiano, ela vai passar a ganhar menos, porque o campeonato italiano vai valer menos. Então você vai ter lá o campeonato inglês continuando valendo muito e os campeonatos nacionais continuando diminuindo de valor. Então eu acho que é muito complicado. Eu acho que essa ideia está me parecendo muito mais uma barganha dos clubes europeus, ou para conseguir mais dinheiro na Champions, ou para conseguir mais vagas para os campeonatos dele, do que acho que propriamente algo que vai ser executado. Enfim, queria te ouvir, mas a mensagem essa Super Champions já nasce muito ferida com o documento que a Premier League mandou hoje. Quero te ouvir, vem aqui nos comentários, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, importante o like para divulgação do canal, se inscreve no canal e principalmente ativa o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo aqui no canal do VSR. Valeu, tchau!